isso que eu ia dizer. Essa certamente é um ataque que o senhor vai receber nos debates em que participará, inclusive, enfim, está hoje na entrevista. O senhor vai ser tratado por seus adversários como um preposto, como um... vai lá, um poste, que é o que dizem na caricatura. Olha, esses meus adversários, o dia que tiverem... eu acho que eu tenho um currículo que não sei se eles estão à altura de criticar, né? Então, vamos lá, vamos para o debate, vamos ver quem ganha o debate, né? Acho que o melhor argumento é que vai vencer. Eu desafio qualquer um desses adversários. E é motivo de orgulho dos paulistas, quer dizer, o que eles fizeram? Elimina o radicalismo político e esteriliza a inclinação crítica das ciências sociais e o compromisso político de todas as ciências e se organiza novamente de uma forma liberal. De tal forma que podemos ter o que nós temos hoje. Eu vou dar em pontos mais detalhados. Gente com carreira acadêmica brilhante e sem nenhuma contribuição intelectual relevante. E essa é a questão fundamental. De tal maneira que o eixo intelectual saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo, que se transformou no coração burguês do Brasil, a máquina econômica de produzir e de orientar, fazer a cabeça do brasileiro em termos materiais, em termos intelectuais, em termos espirituais. Nessa jogada foi fundamental fazer uma operação decisiva. Se produziu no Brasil a derrota acadêmica do intelectual. Segunda hipótese que então estou defendendo aqui. Quando eu estou falando dos acadêmicos, eu não estou falando dos intelectuais. São coisas completamente diferentes. Por isso que nós fizemos a crítica à razão acadêmica. Um acadêmico não é intelectual. Ele até se arrisca tal, ele até se simula como tal. Mas ele é, sobretudo, um acadêmico. Um ser que nós vamos ter que caracterizar aqui como é que ele nasce, como é que ele se desenvolve e por que ele é um ser miserável. Esse acadêmico tem algumas características históricas. Em primeiro lugar, ele está orientado colonialmente. Ele é um ser propenso, absolutamente formado, sensibilizado, aberto completamente para o que nós chamaríamos de maneira genérica influência estrangeira. Ele não apresenta isso assim, e muito menos como eu apresento. Ele é o objeto fundamental do colonialismo, ele é o reprodutor do colonialismo. Ele se apresenta aqui como um sujeito cosmopolita. E ele defende aqui um saber supostamente universal. Ele se apresenta como um sujeito cosmopolita, como um sujeito que odeia o nacional, que odeia o nacionalismo, que duvida da existência de cultura brasileira, porque nós temos uma sociedade humana, uma sociedade global. Ele mesmo, quando vai, portanto, em consequência lógica do desenvolvimento do seu DNA, fazer um doutorado nos United States ou na Europa, ele vai com uma tesão completa, ele vai quase como um fiel vai a Roma, como um muçulmano vai a, como é o nome? A Meca. Ele vai ao encontro da verdade, ele vai para lá buscando saber e já pensando que ele vai voltar para revelar para nós a última novidade europeia, a última novidade estadunidense. Ele é um bocó colonizado completamente, mas ele aparece aqui como doctor, sacou? Como doutor. Um doutor que fala em publicação de paper e um sujeito que diz, precisamos organizar rapidamente uma pós-graduação, porque sem pós-graduação não há ciência. E eu digo exatamente o oposto. Na experiência brasileira, organiza-se a pós para não se desenvolver ciência, vou dar os números depois, não tem quem me rebata essa tese, estou aberto a qualquer questionamento. Esse sujeito, então, ele se apresenta como um sujeito cosmopolita. Esse sujeito cosmopolita, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele importa, ele vai lá e ocorre o primeiro fenômeno do sujeito que não conhece em que sociedade ele se encontra. Ele chega lá nos Estados Unidos da Europa, ele não entende a história da Europa, porque ele já não estudava aqui, não conhece lá, e volta mais abobado do que foi, passa pela experiência, sem entender o que são, por exemplo, os Estados Unidos. Ele vai lá,
tem uma experiência na universidade, que é uma experiência de ensino, de aprendizagem, etc., e ele não entende a sociedade gringa, ele não entende a sociedade europeia. Ele fala de coisas que ele viu. O bar, a forma de se comportar, as bibliotecas exuberantes, a indústria cultural, ele fala de todas essas coisas que ele viu, coisas reais, só que ele não entende a lógica. Quando a gente estuda os principais relatórios das agências de fomento nos Estados Unidos e na Europa, eles dizem claramente qual é o problema. O problema é que os alunos estrangeiros que vão para os Estados Unidos, passar 3, 4 anos lá, eles não entendem a função daquelas universidades na sociedade nacional estadunidense. Eles inventam uma mitologia, uma ideologia. A ideologia de que é preciso publicar. E inventam algo fundamental, que a ciência se faz com publicação. O que é uma burrice completa, não se faz com publicação. Mas eles inventam isso. Inventam que existem revistas internacionais. Uma revista internacional. Eu, quando eu vi isso a primeira vez, uma revista internacional, eu fiquei muito curioso e disse, isso eu tenho que encontrar uma revista internacional, porque já tenho o complexo de ter nascido em Joaçaba e vindo para cá, e meio colono, então como é que uma revista internacional, nunca vi uma revista internacional, eu queria me encontrar com uma revista internacional, fiz um esforço total até que eu descobri que eu nunca vi uma revista internacional, porque tal coisa efetivamente não existe. O que existe é uma revista da Faculdade de Física de Harvard, que é considerado pela cabeça de um africano colonizado, de um asiático colonizado, de um latino-americano colonizado, uma revista internacional. Mas mais do que isso, eles não só plantam a ideia de uma revista internacional, como vem na periferia capitalista, e organizam, os acadêmicos organizam, uma estrutura de publicação que dá mais pontos para um artigo publicado numa revista que eles julgam internacional do que numa revista brasileira, guatemalteca, etc. E nem é uma revista internacional, é só uma revista da Universidade de Boston, é só uma revista da Universidade de Harvard, é só uma revista da Universidade da Sorbonne, uma revista de uma universidade nacional francesa. E às vezes de universidades muito menos prestigiadas dentro da França, dentro dos Estados Unidos, ou em qualquer país europeu, universidades periféricas, que conseguem colocar aqui, por obra e graça, decisão nossa, das autoridades brasileiras, que diz que uma revista de química, de física, de matemática, de história, de geografia, de relações internacionais, dá mais pontos para um pesquisador aqui se publica lá do que nas nossas nas próprias revistas. Isso que em si mesmo já é um escândalo, tem consequências terríveis do ponto de vista científico e do ponto de vista econômico. Vou dar um exemplo. Essa política foi introduzida no Brasil por aquele ministro que deveria ir a julgamento público, já faleceu, mas teria que ter tido um juízo público, que era o Paulo Renato. Paulo Renato instituiu aqui no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, no primeiro governo, esse sistema que alguns chamam de publicar ou perecer, cuja vitalidade do acadêmico está dada pela quantidade de artigos que publica. Eu, como ministro da Educação, eu nunca tive um voto contrário do PSDB. Nós aprovamos 2 emendas constitucionais da educação, mais de 50 projetos de lei, e eu nunca tive um voto do PSDB contrário. O líder do PSDB nunca subiu na tribuna e falou, oriento contra. Isso nunca aconteceu, e eu passei 6 anos e meio como ministro da Educação. Então, eu sou da tese, era amigo do Paulo Renato, todo mundo sabe disso, eu sou da tese de que nós temos que estabilizar as instituições. Fernando Henrique tem muita simpatia pelo senhor. Eu por ele, meu colega de universidade, decano do meu departamento, não tem nenhum problema. A Universidade Brasileira ainda ela vive essa mitologia, que é a casa do saber, a casa da ciência e a casa da crítica. É claro que se fizermos uma análise um pouco mais rigorosa, isso não resiste ao menor exame. Mas ninguém está disposto a cortar na própria carne e analisar a situação dizendo, olha, fracassamos. Fracassamos. A Universidade Brasileira é um grande fracasso, um gigantesco fracasso. E esse fracasso pode ser dado, por exemplo, por um dado elementar. Desde 94, quando esse sistema ganha força, musculação,
na gestão do inesquecível ministro Paulo Renato de Souza, da Unicamp. Ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos, se não estou equivocado, os 2 mandatos, se instituiu esse sistema. Desde então, começou uma conversa da CAPES, que é dita agora sem cerimônia pelo Jorge Guimarães, que é o presidente da CAPES, que a produção científica brasileira cresceu e cresce todo ano. Essa produção científica é contabilizada através da publicação de artigos, no que eles chamamos os papers, em periódicos indexados, e o que eles chamam de maneira mais colonizada com revistas internacionais, que eu vou dizer que não existe nenhuma revista internacional, mas eles dizem as revistas internacionais. E começou de fato a crescer. Eu acho que na área de saúde agora é que é a área que mais cresce. Há uma publicação gigantesca de artigos. Na contramão dessa tendência, o que a gente vê no balanço de pagamentos do Brasil é que desde 94 o pagamento de royalties, de produtos, usos, patentes, etc., cresce violentamente. De tal maneira que nós poderíamos estabelecer um gráfico. Quanto mais nós, entre aspas, internacionalizamos os chamados saber acadêmico, as publicações, etc., curiosamente nós estamos cada vez mais pagando mais royalties para o estrangeiro. O dado de 2014 deve ser 4 bilhões de dólares. Cresce e seguirá crescendo. Quer dizer, a Universidade Brasileira não incide em algo fundamental, que é atacar a dependência científica e tecnológica. É muito bom para o professorzinho individual, é até bom para o programa, porque ele é avaliado pela CAPES segundo esses critérios, e o professor não se toca, que ele está num sistema mundial de produção de conhecimento, cuja expressão mais acabada foi dada pelo ministro Aloysio Mercadante, também da Unicamp, quando era ministro de Ciência e Tecnologia, que numa reunião, numa sessão do Senado Federal, reconheceu que o Brasil não publica patentes e deu como exemplo precisamente a Copaíba. A Copaíba, que nós, nos artigos internacionalmente publicados no mundo inteiro, quase 80% dos artigos sobre a Copaíba, que é uma planta amazônica, que só dá aqui nos trópicos, portanto, não dá em Boston, não dá na China, não dá na França, não dá na Inglaterra, só dá aqui. Essa planta, nós temos a maior contribuição de artigos, mas nós não temos nenhuma patente. A China, vocês podem checar esse dado, mas é mais ou menos assim. Os Estados Unidos têm 15 patentes, a Inglaterra tem 7, a China tem umas 3 e o Brasil não tem nenhuma patente da Copaíba, que é uma planta nossa. Isso é um depoimento do Aloysio Mercadante que mostra o seguinte: quanto mais publicamos, mais empobrecemos. O que o professorzinho colonizado, submetido ao figurino francês, não se dá conta? É que ele pega um artigo, transforma a sua pesquisa num paper. Quando é um tema como o que diz Pierre Bourdieu, não tem a menor importância. Isso aí pode publicar, isso aí é alienação completa. Ou o conceito de justiça de John Rawls, também isso aí pode publicar aos montes, que não tem a menor importância. A menor. Só tem importância como manifestação de alienação em massa, né? E de cretinice intelectual. Agora não quero que eu participe dos debates. Estão com medo de mim? Não tem isso. O Canal Livre fica por aqui.